Começo por me apresentar, a quem não conhece, sou a Tânia Mateus, do Secretariado Nacional do MDM, e em nome do MDM dou as boas-vindas à nossa segunda conversa desconfinada, que desta vez tem o tema o impacto da pandemia na investigação e produção académica das mulheres e na docência no ensino superior, que é promovida pelo MDM no âmbito da programação do Dia Internacional da Mulher de 2021. Uma pequena nota, o MDM desde a sua criação em 1968 assinala o Dia Internacional da Mulher das mais variadas formas, porque é um dia de luta que dá força às reivindicações de igualdade de direitos e de progresso social, é um dia em que damos expressão de rua à luta que as mulheres travam todos os dias, e é um dia com marca de avanços em matéria de direitos e de emancipação social, económica, cultural e política da mulher. E o MDM sempre celebrou o Dia Internacional da Mulher, mesmo durante o fascismo, com as mais variadas expressões. Este ano, por força do atual contexto sanitário, reajustámos a nossa programação e, além de outras ações, abraçámos o desafio de realizar estas conversas online e iremos também realizar outras ações, nomeadamente duas, uma no Porto, outra em Lisboa. No Porto é no dia 7 de março e outra em Lisboa no dia 13 de março, para assinalar o Dia Internacional da Mulher. Esta é a segunda de 5 conversas. A próxima será no dia 5 de março, às 21 horas, aqui no Zoom, nas vossas casas e também no YouTube, e será sobre o tema As Mulheres da Linha da Frente, no combate à Covid, na precariedade e nos baixos salários, para o qual deixamos desde já o convite para que possam participar. Depois vou explicar como é que surge esta conversa hoje. Esta conversa desconfinada de hoje surge na sequência da partilha de um artigo de um jornal académico que dava nota do impacto da Covid na investigação e produção académica em concreto, nomeadamente a diminuição da publicação de artigos por investigadoras em contraponto com o exponencial aumento dos investigadores em pleno confinamento. E este artigo evidenciou, na nossa perspectiva, a difícil conciliação da vida familiar e profissional pelas mulheres investigadoras e constitui um alerta quanto aos efeitos desta diminuição nas suas carreiras e no próprio papel da mulher na sociedade. Este artigo trouxe para a Alissa uma situação concreta e impulsionou o mote para esta conversa. E para conversarmos à volta destes temas, convidámos várias mulheres para darem os seus testemunhos de viva voz, enquanto investigadoras, enquanto professoras do ensino superior, sobre a sua atual situação. Em Portugal estão a ser realizados alguns estudos que procuram perceber o impacto da pandemia na investigação e produção académica das investigadoras. Aliás, uma das nossas convidadas integra a equipa que está a dinamizar um desses estudos. Mas começava por deixar aqui algumas interrogações que nós temos vindo a discutir convosco, e estou certa que cada uma de vocês também trará outros. Mas, de facto, será que face a esta pandemia a academia tem em conta o contexto em que as mulheres estão a trabalhar ou não nos seus projetos de investigação? Será que as investigadoras que estão de assistência à família têm os seus prazos ajustados a esta realidade? Será que os prazos são estendidos para permitir esta conciliação num contexto tão atípico, ou já era prática não haver espaço para a conciliação? Ou a conciliação, no caso das investigadoras, torna-se inexistente, se é que é verdade, porque não existe um normativo jurídico que proteja adequadamente as bolseiras de investigação? E qual é que é o impacto da diminuição na publicação de artigos? Será que as mulheres investigadoras continuam a ser convidadas no futuro ou ficarão rotuladas como mães sem tempo? Será que este confinamento significa que vão perder o comboio, com sérios efeitos nas suas carreiras, face a um meio competitivo como este? Ou para conseguirem cumprir os prazos terão que deixar de ser mães? Será que é possível não apoiar ou não dar colo a um filho que pede e precisa de atenção e carinho? É esta a escolha que temos para oferecer às mulheres? Temos que escolher ser mães, filhas ou investigadoras ou professoras? E este desequilíbrio nas tarefas domésticas tem apenas rótulo de género ou subjaz também opções económicas? Se entre um casal as diferenças salariais de rendimento são significativas e, em muitos casos, para prejuízo das mulheres, ou se a própria relação de precariedade para com a entidade com que se trabalha também tem influência no momento de decidir quem é que cuida dos filhos e quem é que fica em casa. Depois gostaríamos de perceber também se, no caso das bolseiras do FCT, se neste contexto de confinamento, se os prazos e os respectivos pagamentos das bolsas foram prolongados ou por quanto tempo, e se esse prazo permite dar resposta ao que se pretende com o trabalho em investigação. Colocamos estas questões porque sabemos também que no início e no meio de uma carreira académica há sempre uma intensa precariedade, trabalho à peça, num trabalho que é altamente qualificado, por vezes muito mal remunerado e com um elevado grau de incerteza.
o que também nos leva também a ter alguma preocupação, tendo em conta que é cada vez mais tardio e difícil a penetração na carreira de docente no ensino superior, por exemplo. E depois como é que é dar aulas em casa? Como é que é lecionar neste nível, lecionar o CES, ou orientar teses ou dissertações com uma criança a brincar aos nossos pés? E depois até que ponto nós estamos a expor também a nossa vida pessoal enquanto estamos a dar aulas? Quer dizer, todos nós usamos máscaras no nosso dia-a-dia, uma para o trabalho, outra para a família, outra para os amigos, e a utilização destas máscaras é para a nossa proteção e reserva da intimidade. Mas neste contexto é quase impossível separar os mundos e as máscaras, não é? E qual é que é o impacto desta permanente invasão da nossa vida privada? E depois também quais são os impactos na dinâmica familiar e no desenvolvimento saudável dos nossos filhos? Não deixe de me interrogar se é isto que é a globalização das famílias e dos tempos modernos. E será que este regresso ao lar é um avanço e um ganho para as mulheres e para a conciliação da vida familiar e profissional, ou se é um presente envenenado? E depois quem é que disse que temos que ser super mulheres, ainda por cima sem direitos? E acho que deixei já aqui várias notas para podermos trocar impressões sobre estas e outras questões, principalmente para ouvir várias mulheres trazendo as suas experiências e o seu conhecimento. E gostaria de uma vez mais, em nome do MDM, agradecer a disponibilidade e a participação de todas vocês nesta tarde de domingo. Feito este agradecimento, vou então dar assim umas breves notas sobre como é que vamos funcionar. O nosso objetivo é que esta conversa tenha uma duração máxima de 1h30 e que comece por um conjunto de testemunhos que serão o arranque da nossa conversa. No final, a Regina Marques, da Secretariado do MDM, fará uma intervenção final. E por isso pedia que, a partir de agora, desligassem os vossos microfones e sinalizassem a vossa intenção em intervir, levantando a mãozinha, disponível no ícone das emoções, ou escrevendo na caixa de mensagens ou bate-papo. E pedimos também que cada intervenção não ultrapasse os 5 minutos para que possamos ter uma viva conversa desconfinada. Depois, começar por apresentar. As amigas convidadas são mulheres com vastos currículos, pelo que me vão desculpar pela forma sintética com que vou-vos apresentar e dar logo de imediato a palavra. E começava por dar a palavra à Filipa Serpa, arquiteta e professora na Faculdade de Arquitetura. Obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde a todas. Boa tarde a todas e eventualmente a todos os que estão a ouvir também no YouTube. Então, vou pôr aqui assim a contar o tempo para não me perder. Eu vou dar o meu testemunho, que é o testemunho de uma docente da Faculdade de Arquitetura, portanto sou formada, licenciada em Arquitetura e doutorada em Urbanismo, e dou aulas na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. E, claro, estou a dar aulas em casa, como toda a gente, não é? Além da atividade docente, sou investigadora do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da nossa faculdade e da Universidade de Lisboa. Portanto, acumulo esta, como todas, imagino, esta dupla função da docência e da investigação. Que depois acumula com as outras partes que estávamos agora a ouvir nesta introdução, de ser mãe de duas meninas com 5 e 10 anos, e tudo o que tudo o que vem com isso, não é? Portanto, eu tenho, desde o outro semestre do primeiro confinamento, que começámos com as aulas a partir de casa, e comecei eu com aulas a partir de casa, mas também a minha filha mais crescida, que com 10 anos já estava no ano passado, portanto no 3º ano, e portanto com as aulas online. A mais pequenina não tem aulas online e portanto aquilo é uma opinião dividida entre o ser bom eles terem uma ocupação para nos libertar um bocadinho o tempo, mas quando são tão pequeninos não vale a pena ter, porque precisam de nós o tempo inteiro, portanto é assim uma armadilha esta coisa das aulas às vezes. O que é que eu gostava de dizer? Que habitualmente a minha vida era ir para a faculdade de manhã e voltar da faculdade seguramente aí a partir das 6 horas, mais ou menos. E que, portanto, o passar a estar em casa em permanência alterou completamente o meu ritmo habitual de trabalho,
há um outro fator importante no meu caso particular, é que o meu companheiro também trabalha na mesma área e, portanto, também é investigador e, portanto, sabemos os dois bem o que é o não ter tempo ou a falta de concentração que este tempo nos traz. E, portanto, tendo um companheiro investigador que trabalha sempre em casa, ele, acabamos por ficar todos em casa e na verdade aqui em casa não posso dizer que exista uma sobrecarga para um de nós, existe de facto uma situação muito partilhada dos desafios, das obrigações e das necessidades da parentalidade, digamos. E, portanto, nessa matéria, eventualmente existirão situações de maior sobrecarga para um dos membros do casal noutras casas. Na minha casa não posso dizer isso. Mas aquilo que eu ia pegar em duas questões de que falou ao início, que tem a ver com este rótulo de género, que efetivamente sei que é uma visão genérica e que o meu caso particular eventualmente não é retrato de toda uma classe profissional, aqui no caso, e outra que tem a ver não tanto, portanto eu coloco a coisa não tanto como o rótulo de género, mas como as dificuldades de quem tem filhos ou de quem não tem filhos. Esta é, para mim, a grande diferença. Porque acredito que os homens que têm filhos, pelo menos pelos exemplos que tenho à minha volta, também têm alguma dificuldade em gerir estas obrigações, ainda mais nesta situação em que estamos neste momento. E, portanto, se habitualmente, sem confinamentos, sem pandemias, acho que entre as pessoas que têm filhos e as que não têm filhos, no mundo da academia, jogamos em dois campeonatos diferentes, agora acho que estamos em dois mundos diferentes. E, portanto, o desafio do tempo, que era o desafio que já existia, portanto, para algumas pessoas o dia acaba às 4, às 5 ou às 6 da tarde, para outras, e depois retoma mais tarde, eventualmente, não é? Até às horas que for. Para outras o dia tem mais horas, pronto, e portanto isto coloca-nos nos tais dois campeonatos. Neste momento, a acrescentar à questão da falta de tempo, há a questão da falta de concentração, que é o pouco tempo que temos está constantemente a ser interrompido e portanto isso coloca, pronto, a falta de tempo agudizou-se, não é? E depois esta falta de concentração. E então isso coloca-nos não em dois campeonatos, mas em dois mundos paralelos, acho eu, no que diz respeito à capacidade, no fundo, de construir uma carreira, porque efetivamente ainda não temos indicação nenhuma, mas não antevejo que venha a existir critérios de avaliação diferentes para a progressão na carreira e tudo mais para este período, e muito menos a diferenciar pessoas umas das outras, porque tudo isso levanta sempre logo muitas dificuldades, naturalmente. E, portanto, obviamente que este período, eu acredito que vai exacerbar as diferenças de produtividade e, portanto, com consequência na progressão na carreira, que já existiam antes. Na verdade, para mim, é uma situação que já existia e que agora cresce e se agudiza de uma maneira intensa, de uma maneira muito intensa. Portanto, este era assim aquilo que eu deixo como testemunho inicial, para depois voltarmos a conversar. E passo a palavra à próxima. Obrigada, Filipa. Então, agora dava a palavra à Helena Elias, que é professora na Faculdade de Belas Artes. Boa tarde, já me estão a ouvir, que eu tinha o microfone desligado. Olá a todas, eu queria partilhar convosco algumas questões, ou pelo menos dar conta do meu testemunho, que também é um bocadinho, são algumas questões que são muito semelhantes às que a Filipa Serpa desenvolveu. E eu igualmente tenho duas crianças, portanto 2 filhos, uma com 7 e outro com 9, que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico em escolas diferentes. E, portanto,
têm ainda o acréscimo de estarem inscritos no Conservatório Nacional, com aulas individuais diferentes, com diferentes professores, cada um com o seu horário, e neste momento, em casa, confinados, com plataformas diferentes, consoante a escola e também consoante os professores que têm. Isto torna-se, obviamente, muito complicado de acompanhar o trabalho que eles fazem, receber as informações, os conteúdos e comunicar com os professores e colegas durante as aulas. Por exemplo, em determinadas aulas, temos que ajudá-los a gravar os treinos que fazem com o instrumento, para poder enviar aos professores. Têm que fazer os trabalhos de casa acompanhados para depois enviarem. E posso-vos dizer que neste momento os meus filhos, cada um deles tem 3 contas de e-mail. Cada um tem a possibilidade, de facto, de ter o seu dispositivo para aceder à sua plataforma, mas claro, por vezes há incompatibilidades e que obrigam, da parte dos pais, a um supervisionamento técnico bastante presente no horário de expediente de trabalho. O que é que mudou neste tempo, de confinamento? Eu diria que em relação à melhoria de condições de qualidade de vida das famílias em casa, não foi, não mudou. As escolas prepararam de facto melhor o seu plano B, caso regressassem ao regime não presencial. Mas também com isto vieram regras mais rígidas, mais apertadas e para cumprir, não é? Que os pais têm alguma dificuldade em cumprir. Quanto aos pais, tiveram que se empenhar financeiramente ao utilizar os subsídios de Natal para garantir que os seus filhos se equipassem com dispositivos digitais e garantir que a internet chegava a todos os cantos da casa. Da nossa parte, ainda falando um pouco no testemunho que posso aqui partilhar, recebemos um comunicado da escola, portanto, fornecendo as regras, dizendo que o regime de faltas se mantém inalterado neste período de aulas não presenciais e atividades assíncronas, o que nos deixam bastante desconcertadas no papel de mães. As crianças não são autónomas, os pais, eu falo isto por mim, mas creio que será também partilhado por muitos pais e neste caso, os miúdos não são autónomos, têm uma necessidade constante de ter suporte técnico, acompanhamento pedagógico, para depois terem um desempenho satisfatório. Ora bem, isto quando somos professores é também em paralelo muito complicado, porque além de professores, além das aulas, temos que alimentar o nosso desempenho científico. E este é um momento que não pode vir a ser normalizado enquanto o espaço doméstico e familiar colapsar perante a dimensão pública e profissional e do ensino dos filhos. No meu caso, eu tenho um contrato que, por período experimental, como professor auxiliar, nele, devido ao enquadramento do Decreto-Lei 57, tenho uma dedicação relativa à lecionação, mas também à investigação partida a 50%. Ora, durante a primeira vaga de pandemia, embora tenha conseguido submeter, por exemplo, uma candidatura ao concurso que na altura decorria, da FCT, não posso dizer que tenha conseguido escrever um artigo. Portanto, os artigos que agora estão a sair no Prelo, em revistas indexadas, foram escritos no ano anterior. Assim como a minha exposição artística, que ocorreu durante o ano passado, e bem como um ciclo de conversas. Posso-vos dizer que estou envolvida num projeto de Europa Criativa e num também que foi financiado pela FCT, agora muito prejudicados relativos à situação pandémica e obviamente se vai repercutir futuramente na minha profissão, quer artística, quer de docência ou científica. E posso-vos dizer que isto é muito complicado, este acompanhamento que temos que fazer às rotinas domésticas, profissionais. Não sei se vou conseguir neste momento submeter uma candidatura. É que nós, investigadores com filhos, não estamos de facto preparados, ou melhor preparados do que o ano anterior. Eu diria até que, portanto, posso dizer-vos que o meu companheiro e eu dividimos o trabalho, e somos ambos professores universitários, percebemos por isso bem as tarefas da profissão, de um e de outro,
as rotinas e demandas académicas, científicas que temos que cumprir e desempenhar, e sempre que possível partilhamos as tarefas de casa e de apoio escolar aos miúdos, de forma equitativa. Acontece que, de facto, ele tem mais responsabilidades que eu no meio académico e não é possível sempre cumprir, então, essa paridade. Isto também acontece, obviamente, porque as mulheres no meio académico são muito mais filtradas, portanto, levam a sua precariedade, é muito mais, a sua situação precária, portanto, alastra-se durante muito mais anos, e isto impacta, obviamente, na carreira profissional. E na esfera doméstica, que é agora a do teletrabalho também, é impossível preencher as solicitações todas, quando a nossa vida está plasmada no mesmo espaço e sem, de facto, o navegar à vista deixa-nos muito ansiosos. Pronto, e eu espero que, de facto, nós possamos, de alguma maneira, mostrar que isto lesa, de facto, o orçamento familiar, a nossa dignidade enquanto mulheres, mães, companheiras e, obviamente, a todos. E pronto, eu penso que, desculpem se me estendi e tive que ter aqui o apoio da minha cábula, mas passo agora a palavra. Ótimo, Helena, muito obrigada. A Teresa Lousa conseguiu entrar e, como está com dificuldades técnicas, não sabe se consegue ficar até ao fim. Eu pedia, então, desde já, à Teresa Lousa que intervisse. A Teresa Lousa é professora e investigadora do Centro de Humanidades da FCSH. Teresa, consegues? Olá. Consigo. Estava só aqui a certificar-me que estava a pôr o som porque eu estou no telemóvel e então não estou tão habituada a falar pelo telemóvel, mas também é complicado, tenho ali as miúdas que estavam bastante em cima de mim. Bom, então eu estava aqui a ouvir a colega com atenção, apanhei já a meio e a identificar-me bastante com quase tudo o que a colega falou, porque realmente acho que é não só a situação das mulheres, como a situação de quase todos nós, não é? Que estamos a viver esta pandemia e a tentar simultaneamente ter as tarefas de investigador e de professor, ou investigador e professora, e que tentar cumprir com as tarefas de mãe e de professora primária, de professora do educadora do pré-escolar, no meu caso, tudo ao mesmo tempo, é muito complicado. Portanto, sinceramente, a dificuldade maior que eu sinto é estar com as minhas filhas em casa, de uma forma que me limita bastante. Pronto. Quando elas estão comigo, eu estou praticamente a trabalhar para elas. Porque, como disse a colega há pouco, portanto, as crianças não têm autonomia. Eu tenho uma filha de 4 e outra de 9. A de 9 tem uma carga de trabalho bastante preenchida, não é? Portanto, eu pensava, se fosse eu a decidir as coisas, não é, que isto da escola primária poderia ser reduzido um pouco aos serviços mínimos, pronto, que eles cumprissem o mínimo e que tirassem até mais partido da escola através da televisão, mas não é o que acontece. Elas estão as duas numa escola pública de Campo de Ourique e o que acontece é que, para além da escola na televisão, têm muitas tarefas, muitas fichas, e agora começaram a ter também aulas no Zoom. Eu acho ótimo elas terem aulas no Zoom, porque o bocadinho que elas estão a olhar para a professora e para os colegas estão motivadas, não é a mãe chata que está ali não sei o quê. Mas à parte disso, há sempre requer muito apoio, não é? Da parte da mãe, para ligar, para desligar, para certificar, agora foi abaixo, agora não sei o quê. E pronto, é complicado manter as crianças em casa motivadas e fazer coisas, e sobretudo muito complicado é para nós manter. Eu sou, para além de investigadora do CHAM, sou professora também na Faculdade de Belas Artes. Neste contexto da pandemia, eu já tive o meu horário reduzido, portanto eu era professora a 50%, passei para 37%, portanto passei também em termos salariais de um escalão C de IRS para um escalão B, o que, pronto, estou numa situação mais precária do que estava, não é? Também tinha uma bolsa de investigação no CHAM, que não teve nada a ver com a pandemia, mas realmente o próprio CHAM entrou num processo em que teve uma avaliação inferior à que tinha e por isso menos verba para manter as bolsas que eles próprios financiavam, e eu já beneficiava de uma bolsa quase há 3 anos, pronto, e ainda havia muito trabalho para eu fazer, mas não foi possível a renovação da bolsa. Então eu, sim, neste ano realmente, sobretudo em 2020, a minha vida piorou bastante em termos de precariedade e de dificuldades reais, não é? De tentar, pronto, de tentar gerir todas estas questões
e ao mesmo tempo dar este apoio familiar e claro, sinto-me bastante sobrecarregada e ao mesmo tempo, pronto, com esta dificuldade real, não é? Que é, não há grandes possibilidades, não é? Neste momento de fazer, de concorrer a muitas coisas, quer dizer, olha, eu só para vocês verem como é que eu estou desorientada, eu não consegui concorrer neste último concurso da FCT, que era quase uma coisa religiosa, que eu concorria sempre ao estímulo do emprego científico, que quer dizer, também é um concurso que é uma loucura, não é? Porque nós concorremos, sei lá, por exemplo, no meu grupo, que é o grupo das artes, éramos 54 a concorrer o ano passado para 2 vagas, portanto isto também é uma loucura, não é? É um trabalho muito intenso, quem faz estas candidaturas sabe, nós chegamos a dedicar vários meses para ter um bom projeto, tudo escrito em inglês, com um nível de profissionalismo muito alto, não é? E depois no fim ganham 2 pessoas uma bolsa, que não é uma bolsa, é o tal contrato que equivale mais ou menos ao que seria a bolsa pós-doc anterior. Então é muito complicado, e só para vocês verem como é que eu ando desorientada, que eu deixei passar, não consegui. Eu ia concluir anteontem ou ontem, já nem sei, eu ia tentar concluir a aplicação, lá o concurso, e já estava bloqueado, já tinha acabado, eu já não sei há quantos anos. Pronto, eu basicamente deixei passar o prazo, que é uma vergonha, mas esta foi a minha realidade, eu não consegui, tinha tudo praticamente pronto. Paciência também, olha, penso assim, como também só ganham 2 ou 3, olha, paciência, este ano já não consegui. E pronto, e é isto, em termos assim da questão de ser mulher, se eu sinto que isso me pesa mais do que o contrário. Eu acho que muito sinceramente a impressão que eu tenho é que esta é uma dificuldade para os pais, mães e pais e padrastos e madrastas, quem tem realmente, quem está com crianças em casa está muito sobrecarregado, mais do que quem não está. E depois, pronto, há mulheres que também, de certa maneira, querem controlar e ter as tarefas todas e não delegam. Não é o meu caso, felizmente. Eu gosto muito de delegar e ponho toda a gente a trabalhar o mais possível. Só que às vezes as mulheres também têm que ter essa tarefa, que é uma tarefa que eu também dispensava, que é que nós temos que pôr os outros todos a trabalhar. Não é pena, acho que cada um devia saber as suas responsabilidades e assim, mas de qualquer forma, cá nos vamos gerindo e é isto, assim, a minha experiência resumidamente é esta. Teresa, muito obrigada pelo esforço e apesar das dificuldades técnicas da última hora, teres conseguido ligar, e muito obrigada pelo... Desculpem lá. Nada, obrigada. Não foi fácil, obrigada eu, obrigada. Então, agora convidava a Alexia Alegre, que é arquiteta e professora na Faculdade de Arquitetura. Boa tarde a todos. Na verdade, quer dizer, vou repetir um bocadinho tudo o que já foi dito, porque efetivamente acho que me revejo em tudo o que as colegas já disseram e já falaram. Vou acrescentar aqui 2 ou 3 dados mais pessoais, mas que não fazem que no fundo confirmar estas dificuldades todas que temos e que temos por ter filhos. Condivido perfeitamente esta ideia de que não é tanto ser mulher ou homem, acho que o problema aqui é mesmo ter umas crianças em casa que precisam de nós. Eu tenho 3 crianças, as 3 estão em 3 escolas diferentes, um tem 8, 10 e 13, portanto têm também necessidades completamente diferentes uma das outras. O mais pequenino não é por nada autónomo, precisa de mim por tudo. A minha filha Ada no meio digamos que consegue já bastante fazer as coisas sozinha, mas mesmo assim tem muita necessidade também, porque como já a Helena também acho que dizia, tem 3 programas, 4 aplicações, 4 maneiras para entrar, é tudo muito, muito elaborado. E o mais crescido tem outras necessidades e às vezes até as contrárias dos mais pequeninos, que é tentar controlá-lo, digamos, dentro do possível naturalmente, porque fique com a câmera ligada, porque não esteja no chat com os amigos paralelos, que são vários e diferentes, que não entre nos zooms do colega e não sei quantos, portanto, quer dizer, cada um deles tem as suas necessidades diferentes, e eu lá atrás a tentar perceber o que é que se passa com cada um.
com naturalmente as aulas, lá está, e uma investigação por fazer. Estou neste momento a tentar a candidatura à FCT, dos projetos da FCT, e como todos sabem, é muita coisa. Nisso tudo, tenho uma outra pequena componente, que não é nada pequena, tenho também apoio, digamos, a atividade profissional do meu companheiro, que é arquiteto. Eu quase não faço nada, naturalmente, em termos profissionais agora, porque mesmo não consigo, mas ele não tem... ele sim, ele tem muita atividade, porque efetivamente, quer dizer, quem é um livre profissional tem que poder chegar ao fim do mês, tem que gerir o seu trabalho para engariar, não é? O trabalho, ou para acabar o trabalho para poder eventualmente ser pago. Portanto, não se pode dar o luxo, sobretudo neste momento, de deixar as coisas e não procurar mais coisas porque lá está, porque necessita de fazê-lo, e isso implica que não tenha então tempo para partilhar ou partilhar como se calhar necessitaria neste momento as tarefas domésticas comigo. E é um bocado isso. Alexia, muito obrigada pelo teu testemunho e pela disponibilidade. E agora convido a Thaís França, que é socióloga e investigadora do CIES de Isqueté e que está a coordenar o projeto SAGE, que está a realizar o estudo do impacto da pandemia na carreira académica promovido pelo Isqueté. Obrigada, Tânia. O meu testemunho é bastante diferente do que todas as colegas têm a falar, porque eu não tenho filhos. Então eu sou aquela pessoa que todas vocês têm muita inveja porque acham que a minha vida é um paraíso. Mas não é, porque eu sou brasileira e meus pais moram no Brasil, meu pai e minha mãe. E como vocês sabem, a pandemia no Brasil está o que está no Brasil. Então eu constantemente tenho um pavor de que alguma coisa aconteça como cá não vai acontecer. Porque existe o presidente do meu país o tempo inteiro a dizer que a pandemia não existe. Então, essa experiência de ser uma mulher imigrante em um país que está totalmente fora de controle produz um nível de estresse e um nível de ansiedade que não deveria ser desqualificado ou que não deveria ser esquecido. Acho que isso é uma coisa que é importante, é tentar perceber que o fato que existem outras variáveis, e é isso que eu tenho tentado discutir tanto, não porque a questão da conciliação família-trabalho não seja importante, mas tentar encontrar outras variáveis que também vão ter um impacto na carreira das mulheres acadêmicas durante a pandemia, principalmente para que não se pense que as desigualdades de gênero que acontecem no contexto da academia é apenas por conta do trabalho doméstico. Existe uma série de desigualdades dentro da própria academia que, se nós ficarmos falando apenas da dificuldade da conciliação do trabalho, da família e trabalho, parece que a dinâmica dentro da universidade em si é uma dinâmica muito igualitária. Então, ninguém vai falar de como é que são as redes as redes de socialização entre os professores homens ou entre os investigadores homens, que tendem a favorecer a eles mesmos, que são eles que estão no topo de carreira e acabam sempre por convidar os seus próprios companheiros, colegas homens de trabalho para assumir outros postos. Ou seja, há uma série de desigualdades dentro da academia, né, dentro do funcionamento institucional da academia, que eu acho que também precisa ser revisto. Não que a questão, não me entendam errado, não é que a questão da conciliação família-trabalho não seja importante, mas é porque quando a pandemia passar, pode ser que simplesmente digam, bom, agora que a pandemia passou, nós dentro da academia não temos mais que nos preocupar com as questões de gênero, porque tudo voltou ao lugar, as crianças estão na escola, quem pode contratar uma pessoa para vir para dentro de casa, para limpar a casa, enfim, né? Então, uma das coisas que eu queria, né, que eu tenho tentado pensar é o que é que, para além da conciliação família-trabalho, também contribui para as desigualdades de gênero. E é isso que eu tenho pensado. A questão da migração, né, a questão da imigração, a questão da raça também, né, porque nós também já sabemos que as mulheres negras têm ainda mais dificuldades de estar dentro da carreira acadêmica. Imaginem o que é ser uma mulher de 65 anos, que não é casada, ou que é viúva, e que é de grupo de risco, e que mora sozinha durante toda a pandemia. A experiência da solidão, a experiência do medo, a experiência né? Então,
isso também não pode ser minimizado. A questão da precariedade, eu acho que a Tereza tá e não tá, mas também como é que é essa questão da precariedade, não é do que é você ser, por exemplo, nesse exato momento, o que é você ser uma bolseira de doutoramento que está para concluir a sua tese, quando o governo já emitiu um decreto de que as universidades deviam prolongar o prazo da entrega das teses até julho de 2021, sem cobrar propinas extras, e as universidades não estão a respeitar isso. Então, você está às vésperas de entregar a sua tese de doutoramento com a universidade que não respeita o decreto do Estado, sem nenhum tipo de apoio, porque, ao contrário das outras trabalhadoras que se podem pedir o apoio porque estão em casa a dar atenção, né, a trabalhar com os filhos, as investigadoras de doutorado nesse momento não podem ascender a esse tipo de benefício, e sabendo que bem à sua frente está uma recessão, que os investimentos para a ciência já eram poucos, né, principalmente os que fossem na área das ciências humanas. E o que é que isso vai acontecer, como é que se sentem nesse momento, né? Então, eu acho que é preciso dar visibilidade nesses discursos que estão sendo construídos agora, por que é que vai ser construído futuramente, de qual foi o impacto da pandemia na carreira das mulheres acadêmicas, pensar essas outras questões também, como é que isso vai produzir, vai reverberar futuramente. E eu acho que o principal problema, né, embora agora, a curto prazo, tenhamos todos esses problemas que todos falaram, de não conseguir produzir, de não conseguir submeter os projetos e etc., isso vai passar. O problema é o que vai vir a longo prazo. Que tipo de conhecimento tem sido produzido sobre a pandemia agora? É um conhecimento que, de novo, não existe nenhuma olhada de gênero, não existe nenhum cuidado como tem sido as questões de gênero, não é? Quem é que vai ser citado quando nós formos fazer né, no futuro, quando formos referir a pandemia, quem é que vai ser citado? Mais uma vez, se vão citar mais homens do que mulheres, porque as mulheres não conseguiram produzir nesse momento, né? Então, eu acho que também é preciso pensar qual é esse impacto num longo termo nesse sentido, não é? A própria ciência que vai ser produzida num pós-pandemia, o que é que vai acontecer com ela? Bom, acho que deixo aqui os meus comentários. Thaís, muito obrigada, e agradecer a disponibilidade, mas também da sua amiga que a dispensou da sua importante e nobre tarefa ao fim de semana. Então, agora pedia que fosse a Liliana Azevedo, socióloga e investigadora no ISCTE. Boa tarde. Antes de mais, começo por agradecer o convite para estar aqui presente nesta conversa. Tenho estado a ouvir as minhas colegas com muita atenção e, obviamente, revejo-me em muito do que foi dito, porque, à semelhança portanto, da maior parte de que já falou, eu também sou mãe, e sou mãe de uma menina, apenas uma criança, portanto sinto-me quase uma privilegiada em relação a elas, de 4 anos, portanto é aquela idade em que exige muito da mãe, e exige muito da mãe em particular porque eu vivo sozinha com ela. E portanto, não tenho uma guarda partilhada, o pai manteve, quer no primeiro confinamento, quer no segundo, os horários de trabalho dele, portanto normal, até porque inicialmente tinha iniciado, portanto, a trabalhar há poucos meses e, portanto, até nem foi assunto, portanto, é de conversa nós vermos aqui como é que iríamos encaixar, portanto, a guarda à criança. E, portanto, entre nós os dois, quem teve que compor ou recompor os seus tempos, ritmos e rotinas fui eu. E, portanto, eu sinto-me tipo um acordeão, não é? Um acordeão. E então, no primeiro confinamento, o que eu achei que... pronto, mas falta aqui dizer uma coisa e vou só voltar atrás um bocadinho, é que eu sou bolseira, portanto, de doutoramento. Portanto, na prática, eu estou a fazer investigação, sim, mas tenho uma tese, portanto, é para concluir. E quando está o confinamento há um ano atrás, eu estava a meio da bolsa. E achava que ainda tinha tempo suficiente e que aqui o que era importante era a saúde mental minha e da minha filha. E, portanto, optei por tomar conta dela, que tinha 3 anos e pouco,
e fazer da minha vida essencialmente, enfim, a vida de mãe e de educadora. E naquela fase de portanto, uma situação nova, de grande ansiedade, é verdade que muita da minha energia era gasta também a adaptar-me àquela nova situação, a perceber o que era isto, a ver notícias e repegando algumas coisas de que isso, portanto, estava a referir, outros elementos que fazem parte da nossa vida e que são importantes, e no meu caso é que eu tenho uma família dispersa em termos geográficos. E, portanto, tenho os meus pais no norte, tenho a minha irmã, portanto, estrangeiro, e eu própria, a minha investigação é multissituada, é transnacional, ou seja, eu investigo a imigração portuguesa, portanto, mais concretamente na Suíça, e tinha por hábito, até a pandemia, aliás, a minha última viagem foi precisamente há um ano, eu regressei da Suíça faz amanhã um ano, pela última vez, era ir regularmente, portanto, fazer a recolha de dados lá, além de a fazer cá em Portugal. E, portanto, isso tudo parou, não é? E, portanto, houve aqui também a preocupação de o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer ao meu terreno, o que é que vai acontecer, e eu não perder contacto com o terreno, porque eu faço, portanto, eu tenho uma abordagem, portanto, qualitativa, e a minha preocupação foi manter também o contacto com as pessoas que estão envolvidas na minha investigação, sem saber quando é que eu poderia viajar. E, portanto, havia também a questão da preocupação, portanto, com os pais, que já têm uma certa idade e que têm algumas doenças, e não poder ir, e não poder estar. Uma filha que mostrava muitas saudades dos avós, da tia. Pronto, muitas coisas a gerir aqui. Portanto, num primeiro momento eu penso, eu suspendo tudo até isto acalmar, porque isto vai passar, não é? Era muito discurso, isto vai passar e vai ficar tudo bem. Pronto. A FCT muito rapidamente, o ano passado, e muito bem, prolonga as bolsas de doutoramento, e não só, mas portanto, prolonga as bolsas de doutoramento pelo prazo equivalente, portanto, ao estado de portanto, emergência, o que faz com que tivemos 2 meses de prolongamento. Só que as escolas ficaram fechadas 3 meses. Portanto, logo aí começou também um bocadinho esta preocupação de o que é que vai acontecer, porque o desconfinamento não significou voltar tudo ao normal, porque a criança continuava em casa. E depois voltou à escola, mas depois dá-se o verão, dá-se as férias, enfim, dá-se todo um conjunto de dinâmicas que não voltaram a normalizar propriamente. Quando se dá um novo confinamento, e portanto, o que é que acontece? A criança cresceu, não está propriamente autónoma, se bem que já é possível aqui negociar um bocadinho melhor com ela algumas coisas. Mas ela continua a interromper-me, enfim, ela fica autónoma a fazer uma tarefa durante 10 minutos, não é? O que não dá propriamente para estar numa reunião Zoom o tempo todo sem ser interrompida, não é? A grande diferença em relação ao primeiro confinamento é que já só me falta um ano até concluir a bolsa e tenho uma tese para entregar. E não tive realmente muito avanço em termos de tratamento e análise de dados, e já devia estar a escrever, e na verdade até tinha começado a ganhar uma rotina de escrita ou a tentar encontrar ali um ritmo quando se dá o confinamento, não é? Portanto, sinto que isto é um para-arranca, mas que em vez de estagnar, isto às vezes recua um bocadinho, não é? Portanto, há aqui ansiedades que exigem o procurar, portanto, estratégias que passa por, contrariamente ao primeiro confinamento, não deixar, portanto, de trabalhar diariamente, e trabalhar diariamente quando finalmente existe um espaço, enfim, portanto, condições para ter um espaço físico e mental, silêncio, porque para conseguir ler ou escrever o que quer que seja, para conseguir pensar direito, é preciso de facto silêncio, é preciso, portanto, como dizia portanto, a Virginia Woolf, um quarto só para si, não é? E com uma criança de 4 anos, esse quarto só para si não existe, o silêncio não existe. E portanto, só quando ela dorme, às 22 horas, é que finalmente é possível, certos dias, não todos, arrastar-se até ao computador e uma vez, portanto, sentada até
dá para começar a fazer algumas coisas. Só que depois isto tem outras incidências e que vocês todas conhecem, que é o cansaço, que é os problemas de sono, os distúrbios, portanto, insónias, etc. E, portanto, isto acaba por ser aqui um ciclo, portanto, sem fim. E, portanto, um certo momento também, enfim, a questão é o que é mais importante, o que é prioritário? É tomar conta da minha filha, claro, mas também tomar conta de mim, porque para tomar conta dela preciso tomar conta de mim, mas tomar conta de mim, e depois sinto-me muito privilegiada em relação a muitas de vocês, porque eu não tenho aulas a dar, portanto já não tenho essa componente, né? Mas tenho um conjunto de outras coisas, porque estou envolvida também em projetos, portanto em colaborações, tenho artigos a meio que não estou... aliás, eu já avisei colegas de que eu não vou conseguir até data tal cumprir, tenho colaborações, portanto, com colegas na Suíça, apresentações a fazer, pronto, não posso viajar, mas felizmente posso fazê-las via Zoom, mas contrariamente ao primeiro confinamento, precisamente tudo continuou, porque já estávamos todos em teletrabalho, já está tudo habituado, portanto, a expectativa em termos de portanto, rendimento e de prazos é a mesma. Portanto, eu tenho um congresso daqui portanto, a menos de um mês, com mais do que uma apresentação, e eu sei que ele vai ter que acontecer. Portanto, eu durante as próximas semanas vou ter que arranjar forma de preparar alguma coisa decente, não é? E, portanto, enfim, eu de facto tento não antecipar e não colocar demasiada pressão sobre e se eu não conseguir acabar, portanto, o doutoramento a tempo, portanto, dentro do prazo da bolsa. E o que é que vai ser depois, mesmo que eu consiga acabar o doutoramento? E se eu não conseguir fechar estas colaborações de forma como é suposto, portanto, entregar aquilo que, portanto, é que é suposto, portanto, entregar de artigos e de apresentações e outras, não é? Ou seja, há um ano as coisas não me pareciam muito problemáticas, neste momento já ganharam outros contornos, porque os prazos também são outros, e a FCT, contrariamente ao ano passado, nada diz. E, portanto, nós não temos, portanto, quem é bolseiro não tem a tranquilidade de pensar de que vai ter aqui um prazo, portanto, um bocadinho mais extensível, não é? Pronto, e fico por aqui, obrigada. Eliana, muito obrigada. Então, agora convidava a Júlia Stripoli, que é investigadora pós-doc do Departamento de História da FCSH. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, isto parece uma festa, já estou muito contente de partilhar convosco este sol do domingo. Sim, sou investigadora contratada ao abrigo da norma transitória da FCT desde 2019, no Instituto de História Contemporânea da FCSH. E tal como a Thaís, também falo desde uma posição de privilégio relativo na gestão do meu tempo, por não ser mãe, não tenho filhos, e outra coisa, como também sou migrante, nem tenho pais idosos por perto para tomar conta. Claro que tenho mais tempo livre, não tendo pais idosos nem crianças, mas há outras dimensões de dificuldades, e também partilho com a Thaís a preocupação com uma família, que de um lado é uma preocupação prática, como é que faço para viajar, a dificuldade de não poder lá chegar, e do outro lado uma preocupação mais emocional, uma preocupação também, estamos numa situação mundialmente difícil e eu estou acompanhando por perto a vida dos meus pais. Há outras dimensões. Eu, quando começou a pandemia, estava no Rio de Janeiro, era professora visitante de História na UFRJ e dei depois o curso de História do Socialismo online. E, por exemplo, aqui eu senti que no Zoom, por exemplo, eu gostava de respeitar as exigências dos alunos e das alunas, foi uma prática nova, por exemplo, eu não sabia, e foi difícil, tirou-me muitas energias perceber como
como respeitar as pessoas, por exemplo, eu não queria falar no vazio com todas as câmeras desligadas, porque é algo muito absurdo dar uma aula assim durante 3 horas. Do outro lado, percebo perfeitamente que as pessoas não queiram, não possam ter o vídeo ligado, porque, tal como foi dito no começo, também o Zoom de um lado é um recurso muito importante, do outro lado é uma invasão das nossas vidas privadas, das nossas casas, do nosso espaço íntimo. Outra coisa, a casa também foi uma questão, no sentido, eu durante esta pandemia, seja durante o primeiro confinamento, seja na situação atual, pensei muito mais do que antes, na condição da família, na condição de mãe e na casa, no espaço doméstico. No sentido, eu tenho colegas, as minhas colegas que são mães, e elas não se queixam, não são pessoas que se queixam, mas eu sinto mesmo uma dificuldade que objetivamente elas têm. Então fez-me pensar muito na condição de ser mãe e muito também na condição, nos direitos da infância, por exemplo. Que não li muito sobre o assunto, mas gostava de saber mais sobre direitos da infância. Outra coisa, então, o espaço doméstico, também pensei muito na casa, porque como sabemos, em Lisboa, as casas, os aluguéis são caros, e pensei muito como precária da academia para me preparar numa próxima eventualidade, porque isso, pelos vistos, não tem um curto prazo. Então, como é que fazemos? Tenho que me organizar para ter uma casa em condições, para ter um escritório, para ter um espaço que me permite de trabalhar. Eu não tenho um escritório aqui na minha casa, uma casa pequena, não tenho onde vivo sozinha. Então, outra questão também foi a casa, pensar quais são as condições para trabalhar bem. E tal como a Thaís dizia, a mim interessa-me muito, não é que me interessem só, mas vivo-as muito, a combinação de mais de uma dimensão, a solidão, a depressão, um conjunto de emoções, interessa-me muito no sentido do impacto também, porque essas condições, também o tempo reduzido das pessoas que são mais, pode passar um dia, mas quando o tempo for um tempo melhor em termos de qualidade, qual é que terá que será o impacto seja no trabalho, seja de um ponto de vista emocional, que pessoas estamos nos tornando, que mulheres estamos nos tornando, por exemplo, também concentrar toda a atenção num dos aspectos, por exemplo, no trabalho doméstico ou na reprodução, será que tira força a um discurso sobre o papel e a colocação da mulher na sociedade? São perguntas assim que me faço. O último aspecto é um pouco também sentir uma frustração para não conseguir ser solidária, senão virtualmente, por exemplo, com as minhas colegas que sim, são mais, ou são filhas de pais que precisam de apoio, porque como materialmente não podemos estar juntos, nem criar uma rede de apoio mútuo, quais formas de solidariedade, seja física, prática, eu tomo conta das tuas filhas, dos teus filhos, seja em termos emocionais e de um ponto de vista do trabalho, a nível também de produção de conhecimento, de fazer projetos para o futuro. Deixo só uma nota, a mim aconteceu, mas a minha experiência pessoal, trabalhei muito mais com mulheres
e também com mais as minhas colegas, mas porque aconteceu e estamos com algumas delas a criar projetos artísticos ou coisas que não estão estritamente ligadas ao nosso trabalho individual. Então temos uma dimensão coletiva que nos dá ânimo, digamos assim, nos dá algo que diferente para acrescentar uma nota de força e de esperança no trabalho em conjunto. Obrigada. Obrigada. Então, agora passava a Elsa Dias, que é bióloga e investigadora de saúde pública no Instituto Ricardo Jorge e é conselheira nacional do MDM. Olá, boa tarde a todas. Só aqui umas pequenas notas. Portanto, eu sou mãe, vivo com os meus filhos e o meu companheiro, somos 4 em casa. Não tenho o problema das crianças muito pequeninas, porque eles já são adolescentes, já têm alguma autonomia, mas ainda assim não deixei também de sentir que enquanto mãe tinha que estar presente, até porque eles tiveram que ser autónomos, tiveram que ser autodidatas e apesar de já se desenrascarem, portanto eu também senti essa necessidade de dar algum apoio aos miúdos. Mas relativamente ao impacto no meu trabalho, tive atrasos, porque tivemos que parar algumas atividades laboratoriais, práticas, e, portanto, houve esse atraso da componente laboratorial, o que, por sua vez, depois acarretou atrasos na publicação dos trabalhos. Eu estou no Instituto Ricardo Jorge e o Instituto, por outro lado, lançou o desafio a pessoas que não trabalham diretamente na Covid para participarem em alguns estudos e, portanto, algumas de nós também paramos os nossos trabalhos e acabamos por colaborar também noutros. Portanto, na prática, o nosso próprio trabalho ficou atrasado. Por outro lado, portanto, houve esta questão do tempo, não é? Dos trabalhos terem que parar, mas por outro acho que também houve um fator psicológico que eu senti e que acho que outras colegas também sentiram. Uma espécie de inércia, de falta de concentração, de dispersão. Eu, por exemplo, estava envolvida num livro, atrasámos para aí 4 meses, mas enfim, acho que toda a gente foi simpática. Era uma equipa multidisciplinar e de vários países, quer dizer, estamos todos a passar pelo mesmo e acabou por haver compreensão, mas realmente houve um atraso enorme e depois, claro, aquele peso da consciência, das insónias, etc. Mas eu acho que temos aqui a Marta connosco, a Marta é psicóloga, se calhar sabe explicar melhor isto, mas eu senti que tinha uma grande dispersão e que não me conseguia concentrar. E como já aqui alguém disse, sinto que só à noite, quando todos iam dormir, é que eu finalmente conseguia concentrar-me mais no meu trabalho. Porque, pronto, tinha que dar esse apoio efetivamente aos filhos, aos meus pais, também no primeiro confinamento sobretudo, a questão da casa, portanto, e aqui todos em casa partilhamos as tarefas, mas realmente esta história de ter no mesmo espaço físico todas estas coisas, a mim pessoalmente faz-me confusão. Eu gosto de separar o trigo do joio, sinto estes zooms, isto tudo aqui em casa, acho que é uma invasão, sinto-me invadida, efetivamente, e portanto acho que isso me fez dispersar bastante. Pronto, ainda assim, por exemplo, agora estamos a submeter projetos à FCT, mas não conseguimos submeter um que gostaríamos porque achámos que não íamos conseguir, e agora é esta coisa espetacular de que se o projeto tiver menos de um determinado valor, para o ano não podemos concorrer, portanto não quisemos arriscar e um dos projetos fica para o ano. Mas eu fui entrevistada para aquele projeto da Thais, acho eu, o SAGE 19, e a colega que entrevistou perguntou-me, pronto, se esses atrasos na submissão de artigos, se isso era grave, se era um problema, o que é que eu sentia. Eu acho que não é problema, sinceramente, não
pensando bem, não é? Face às dificuldades que tanta gente está a atravessar, em termos de saúde, de morte de familiares, de desemprego, de grandes dificuldades financeiras, quer dizer, mais artigo, menos artigo, sinceramente acho que não é um problema. E acho que os avaliadores, os nossos chefes, quer dizer, a FCT e as demais instituições que nos avaliam têm que perceber, quer dizer, que tem que esquecer a bibliometria no ano 2020 e no ano 2021, porque, quer dizer, a vida, o nosso trabalho não são só números, efetivamente. Agora, preocupa-me, por exemplo, nós recebemos alunos de mestrado e os alunos têm realmente as suas teses muito atrasadas. A faculdade com quem nós trabalhamos assim mais diretamente deu-lhes um determinado período extra, mas realmente não é suficiente e, portanto, também acho que as faculdades deviam ter esta sensibilidade e que os alunos não deveriam estar obrigados a ter que pagar multas ou propinas ou pelo facto de não conseguirem entregar as teses a tempo, porque efetivamente no nosso caso tivemos mesmo uma orientação interna para parar tudo o que não fosse estritamente necessário. Portanto, acho que devia haver da parte das faculdades mais flexibilidade nesta questão dos alunos e das teses, da entrega das teses. Por outro lado, no instituto onde trabalho, há também um conjunto, e outras colegas que conheço noutros laboratórios de Estado, que é a questão da precariedade. E realmente há muitas colegas ainda penduradas com o pré-FPAP e que estão para a carreira de investigação, e que ainda estão penduradas e, quer dizer, uma situação precária já é má, no meio de uma pandemia ainda pior, não é? E dá-me ideia que isso está tudo parado e tudo bloqueado e as pessoas não têm respostas e estão angustiadas. Pronto, também para não acabar só com tudo mau, acho que no caso do Instituto Ricardo Jorge e como foi solicitado o apoio, por exemplo, na realização de inquéritos telefónicos a pessoas, isto no âmbito da Covid, houve pessoas de outros laboratórios que foram recrutadas para trabalhar na detecção do SARS-CoV-2, portanto dá-me ideia que a sensação que tenho é que se criou mais solidariedade intra-institucional. Não é que as pessoas já não colaborassem, mas acho que isto criou uma certa dinâmica que eu não via antes. Pronto, eu saliento isso como um aspecto positivo. Sobre esta questão das mulheres, que direitos é que as mulheres sentiram que foram afetados ou não durante a pandemia? Aqui há tempos o MDM de Setúbal, o Núcleo Regional de Setúbal, fez também um webinar sobre as mulheres na saúde, e a sensação com que eu fiquei foi que as mulheres que estão mais na linha da frente, médicas, enfermeiras, acho que têm um bocadinho a sensação que estão em missão e que, portanto, que esta coisa dos direitos, que elas não pensam muito nisso, digamos assim. Pronto, acho que é uma coisa em que devemos refletir, esta questão da percepção. Pode haver até percepção da justiça e da injustiça, mas não tanto dos direitos, e eu acho que é realmente uma coisa que nos deve fazer pensar realmente que direitos é que foram ameaçados e refletirmos profundamente sobre isto. Para já era só. Elsa, obrigada. Então temos a nossa primeira ronda concluída. Recordava que quem quiser intervir que utilize a caixa de mensagens do bate-papo ou então levantar a mãozinha no botão das emoções, mas eu recebi aqui uma mensagem e, portanto, de alguém que queria acrescentar mais alguma coisa, enquanto não recebo nenhuma inscrição, e, portanto, passava a palavra à Thaís França, porque ela estava a querer acrescentar mais uma coisinha ao testemunho que tinha colocado. Sim, não, era o que a Júlia tinha falado, eu só gostava de resgatar uma coisa também que eu vi muito nas entrevistas que fiz, é como as diferenças econômicas também têm um impacto muito grande na forma como as mulheres reagiram à pandemia. E cá eu nem estou a falar daquelas que puderam contratar uma ama para ficar com os filhos ou isso mesmo, mas a própria condição da casa. Enquanto algumas entrevistadas, algumas mulheres que eu entrevistei se diziam, a minha casa é muito boa, para mim não foi tão difícil ficar dentro de casa, há um espaço que eu posso ir ao sol.
também tinha esse outro discurso, e aí principalmente entre as investigadoras precárias, que era a minha casa muito pequena, eu tenho que dividir a minha casa com mais tantas pessoas, às vezes nem era a família, eram com os amigos, porque às vezes quando você divide com a família, vá lá, é família, enfim, organiza-se, mas às vezes quando você está a dividir a casa com pessoas que você tem uma convivência na hora de manhã e depois à noite, mas tem que se ver o tempo inteiro dentro daquela casa, casas que não tem muito sol, casas que são muito frias. Então, como isso também foi um outro elemento, claro, não é só uma questão de gênero, também pode afetar os homens também podem fazer essa mesma queixa, mas como estamos a falar cá das mulheres, mas também tentar pensar como essas diferenças, as diferenças econômicas também influenciam em como as mulheres foram afetadas pela pandemia. Ora, a Dulce Simões pediu para falar, portanto, Dulce Simões, quando quiseres. Ora, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Em primeiro lugar, quero felicitar as mulheres que estão aqui, que são mães, que são investigadoras e professoras, porque sinto de facto que são as situações mais duras neste processo e mais difíceis de conciliar. Eu considero-me, de certa forma, uma privilegiada, considerando as pessoas as colegas que eu vi aqui, porque, apesar de ter uma filha, a minha filha é adulta e vive ali no quarto ao lado, naquilo que eu chamo uma incubadora de ideias. E, portanto, durante este tempo, ela tem trabalhado, sobretudo, portanto, ela pinta, ilustração de revistas, poesia, publicações, enquanto responde a imensos concursos, para bolsas de investigação, mas pronto, este é o panorama. Eu fui investigadora e bolseira de pós-doc, fiz o meu contrato em 2019 ao abrigo da norma transitória e a forma como eu tentei superar, porque trabalhava, portanto, o contrato que eu fiz apenas como investigadora, portanto, não aceitei ser professora também. E, portanto, como investigadora, já grande parte do meu trabalho era feito em casa, portanto, entre a casa, o terreno e a faculdade. Portanto, o corte mais significativo teve a ver com a relação com o terreno, portanto, que foi absolutamente bloqueado, e portanto, encontrei uma forma que foi reunir todos os meus trabalhos para o organizar em livro. Ou seja, eu estava já no final do projeto pós-doc e, portanto, foi possível tentar reunir todos esses materiais. Agora, o que de facto aqui suscita bastantes questões é, primeiro, mesmo numa situação privilegiada, como eu sinto que de certa forma é a minha, porque o meu marido está reformado, eu também estou quase, e eu estou a caminho, e portanto a partilha das coisas da casa, se bem que eu seja muito minhoquinhas e portanto há coisas que eu acho que eu tenho que controlar, mas pronto, é como é que pensamos, portanto a necessidade, o pensar. E o pensar exige condições, exige alguma tranquilidade. E, portanto, este período, mesmo para as pessoas que estão em situações sujeitas a menos stress, apesar, por exemplo, de eu ter a minha mãe que é idosa, vive sozinha, cuja atenção eu distribuo é distribuída e acompanhamento é distribuído entre mim e a minha irmã, independentemente disso, há toda uma tensão naquilo que nós vamos recebendo
das experiências dos amigos, dos familiares, das notícias da imprensa, dos jornais. Portanto, há toda uma tensão que estamos sujeitos. E essa tensão, muitas vezes, é inibidora de pensar em determinadas temáticas que nós estamos a investigar. Por exemplo, no meu caso, eu chego mesmo a pensar que aquilo que eu estou a fazer neste momento é absolutamente obsoleto, considerando o contexto em que vivemos, considerando o aumento das desigualdades sociais, considerando a crise de emprego que as pessoas estão a viver, considerando os esforços que aqueles que estão a trabalhar em casa com os seus filhos têm de fazer todos os dias. E, portanto, eu estou a fazer um projeto sobre práticas culturais na raia do Baixo Alentejo, portanto, que até podem dizer uma coisa, pronto, que pode ser, que pode aliviar a tensão, mas não é possível aliviar a tensão, não é possível pensar se à nossa volta há todo um conjunto de problemas, de perdas de direitos, que se vão adensando. E em relação às questões da produção, devo dizer que a questão da produção é uma questão que, se por um lado nos foi imposta, por outro lado nós aceitámos-la sem contestar, sem vermos os limites até onde levaríamos as exigências que nos eram feitas em termos de produção. Portanto, eu não estou praticamente preocupada com a questão da produção, estou mais preocupada com as consequências que a forma como as pessoas foram ajustando para dar resposta em termos das dinâmicas académicas no campo da investigação e do ensino vão ter em termos de futuro. Basicamente é isto. Obrigada. Obrigada, Dulce. Então, agora é Carolina Rocha. Olá, boa tarde a todas. Eu queria baixar a minha mão. Pronto, ok, deu. Okay. Olá a todas, eu sou bolseira de investigação e vinha também sou bolsa de doutoramento, aliás, que é uma bolsa de investigação, e vinha também só comentar, pronto, um bocadinho daquilo que também já foi dito, sem querer repetir muitas coisas, porque realmente a pandemia também trazer uma série de problemas. Eu não tenho filhos, daquilo que foi muito falado aqui, não tenho filhos também, mas é uma coisa engraçada, mesmo antes da pandemia acontecer, esta opção, eu senti muito com os meus amigos, e sei lá, quando a gente está a crescer e a pensar o que é fazer na vida, esta questão da opção de ter filhos foi muito coerente entre os meus amigos de pensar que agora não pode ser, agora vamos fazer um doutoramento, agora temos vamos fazer um doutoramento, vamos ter uma bolsa, e a questão de havemos ter filhos quando temos a vida estável. Esta questão da vida estável, na verdade, naquilo que se nota na nossa vida, e já desde há muito tempo não existe, na verdade, porque nós não temos, enquanto temos estas bolsas de investigação, não é? E bolsas de investigação, e ouvimos muitos investigadores, muitos colegas a falar sobre isto, sobre o seu percurso académico, e algumas que há muito tempo já trabalham nestas coisas, e apenas agora, através de programas de regularização de vínculos, o pré-FAP, de todas as normas transitórias e tudo mais, tiveram o seu contrato de trabalho pela primeira vez. A verdade é que muitas vezes nós não temos este horizonte, não é, tão próximo. Pior ainda, ou mais difícil ainda, quando os companheiros e as companheiras têm o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de financiamento, que é muito complicado. Porque isto nós temos bolseiros, como todos aqui sabem, não é? Obviamente, todas saberão, e todos saberão, estão também a ver em casa. Nós tendo uma bolsa de investigação, não temos um contrato de trabalho, não é um contrato de trabalho, não é um vínculo de exclusividade, de facto, para aquele trabalho que está a ser feito, mas sem os benefícios sociais também que um contrato de trabalho nos daria, principalmente em termos de pandemia. E quando chegamos a uma pandemia, temos isto tudo muito mais agravado, não é? Então, quando se trata de mães, e das minhas amigas que têm, de facto, filhos, houve uma série de problemas. Houve, por exemplo, algumas tiveram filhos durante a pandemia e pediram uma licença, as licenças, não é? De maternidade, e aquelas pausas das bolsas, na verdade, que é isso que acontece também nas bolsas de investigação, às vezes, muitas com este rebuliço todo das bolsas, das prorrogações, se haverá prorrogações ou não, muitos não tiveram sequer resposta de aceitação deste apoio social ao facto de terem filhos. E
E quanto a Tânia também falava no início sobre a prorrogação das bolsas e do trabalho que está parado. No meu caso, eu sou de biologia, eu sou bióloga, não sou de biologia, que horror. Isso é outra coisa má, que é a gente, não somos doutorandos, mas tratam sempre como estudantes, e a gente acha que é estudante a vida toda, não é verdade. Nós somos trabalhadores. Já, eu sou bióloga e o meu trabalho depende muito de questões sazonais. O meu é de muita gente, não é? E a verdade é que uma prorrogação inicial que houve de 2 meses, nos primeiros meses da pandemia, em que ficámos confinados de facto, houve momentos que passaram e não voltam mais, não é? E há trabalho que é feito anualmente. Se não se fez este ano, tem que ser no ano a seguir. Mas a prorrogação não inclui este tempo todo mais tarde, não é? Na verdade, houve vários meses. Claro que a gente tem sempre trabalho para fazer e outras coisas, mas o trabalho que se perdeu e os dados que estão a ser tratados não foram tratados naquele ano completo que se perdeu para voltar a fazer o mesmo trabalho. Eles não dá tido em conta, e agora deparamos com outro problema, que é esta questão de ter saído um despacho a sugerir esta nova prorrogação também das entregas de dissertações e de teses, dos doutoramentos, que não estão a ser aplicados nas universidades, na maior parte das universidades. Isto é um dos problemas mais um dos problemas com que nos separamos agora, que de facto as coisas não estão a acontecer e nós temos a nossa vida cada vez mais, com mais aflição, não é? Mais aflita, por uma pandemia, com todas as questões psicológicas, mas já foram aqui muito tratadas. O que é mais difícil para mim, e falando do meu plano mais pessoal e das minhas colegas todas também, que foi a questão de misturarmos a casa com o trabalho, e que já foi aqui tão explanado também, não é? A invasão do Zoom é uma coisa muito complicada. Eu tive que ver qual era a parede da minha casa que se via que era mais neutra para poder ter as minhas reuniões todas, essas coisas todas, e que não se via o resto da minha família, não é? Na minha casa, ou as pessoas com quem eu vivo. E tudo isto foi complicado. E quando agora no segundo confinamento voltou-se ao teletrabalho e tudo mais, o meu trabalho, o meu doutoramento exige que eu vá ao laboratório. E confesso que foi um alívio para mim. Foi mesmo um alívio eu ser obrigada a sair de casa ser obrigada pela natureza do meu trabalho a poder sair de casa para ir trabalhar e voltar para casa, que é a casa para descansar ou para ter a minha vida pessoal e para ter as minhas coisas, não é? E então quando isto tem as crianças, tem os filhos, que isto é da experiência das minhas amigas, das pessoas que eu conheço, é muito complicado, porque não há esta separação. E os trabalhos, de facto, e sou muito solidária com a questão das mães e dos pais, da parentalidade, também nessa altura da pandemia e dos investigadores, porque as pessoas não têm tempo, de facto. Falavam aqui também da capacidade de submeter projetos ou os papers ou as publicações e tudo mais. A maior parte das pessoas que eu conheço tiveram muitos atrasos também e perdi muita compreensão entre as equipas de investigação de deixar que as coisas andassem um bocado mais, porque de facto deve ser impossível. Eu imagino como é que eu me sentiria, não é? Ter uma criança aos meus pés a brincar ou prestar atenção. Não estávamos a ter uma reunião, por acaso é um exemplo muito particular, uma amiga minha que é investigadora também, está a acabar a sua tese de doutoramento, e que estávamos a ter uma reunião de bolseiros de investigação. E ela tinha um filho mais novo, que é um doce de rapaz, porque já tinha acabado a sua infantário online, não sei o quê, e queria brincar com a mãe, queria brincar com alguém, não tinha os amigos com quem brincar, não era? Bastante cedo. E estava sempre a insistir, porque queria atenção, obviamente. E ela só teve que sair e disse, não consigo, porque tenho que ir ver o meu filho, que está tudo certo, não é? Está tudo certo, porque ela também quer ter o seu tempo com o seu filho e está tudo certo, mas ao mesmo tempo está constantemente limitada por estas imposições da pandemia também, porque não tem outro sítio onde as crianças também possam estar, e também em termos psicológicos para as crianças, ou em termos sociológicos para as crianças, não é complicado. Também tenho outra amiga que dizia, o meu filho não conhece outra pessoa que não a irmã, acha que não há mais crianças no mundo que não a irmã dele, porque pronto, isto é que a gente sabe o que acontece, não é? Mas é de facto, vivemos tempos muito complicados, e este tipo de iniciativas do MDM que têm acontecido são maravilhosas para nós, que são muito mais para nós sentirmos que ninguém está sozinho, não é? E que temos espaços para discutir estas coisas e para pensar em estratégias e maneiras para o futuro, e como é que devemos lutar para que as coisas corram melhor, mesmo no contexto de pandemia, o que é que devemos fazer para exigir também os nossos direitos, não é? Porque os direitos não são suspensos, porque estamos num ambiente excepcional, lamentavelmente excepcional, porque é uma pandemia horrível, não é? E era isto, obrigada. Obrigada, Carolina. É exatamente isso, os nossos direitos não estão suspensos, é exatamente essa a ideia. Então, a Marta Matos também pediu, portanto, eu passava a palavra à Marta. Olá, eu queria aqui baixar a minha mão. Já baixei? Não. Obrigada por fazerem esta sessão, sobretudo estava aqui muito a usufruir de tudo aquilo que estão a dizer. E queria em primeiro lugar, cumprimentar-vos e agradecer-vos. Eu, entretanto, comecei aqui, precisei de fazer outra coisa, tenho os meus filhos em casa e ouvia
a Elsa Dias, que eu conheço, não é? Dizer a Marta que é psicóloga, não sei o quê, e eu pensei, eu tenho mesmo que ter alguma coisa. Bom, e não sei, se calhar posso só partilhar algumas coisas. Como a Elsa disse, eu sou psicóloga, eu sou investigadora integrada do Centro do CIS, do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE. Eu tenho um contrato individual de trabalho do SEC de 2017, do primeiro SEC. E tenho 2 filhos gêmeos, felizmente que eles são gêmeos nesta fase, porque estão os 2 na mesma turma, no mesmo ano, e portanto muitas vezes é possível pedir-lhes que se entreajudem para fazer os trabalhos, e portanto é talvez das únicas vezes que é uma grandíssima vantagem ter 2 filhos gêmeos. Mas eu tenho refletido muito sobre isto de ser mãe e de ser trabalhadora, não é? Ser investigadora, e este é um trabalho que é muito difícil fazer sem se conseguir pensar, e nos últimos meses eu não consigo ter tempo para pensar. E muitas vezes há que escolher entre trabalhar e ajudar os miúdos. Eu, feliz ou infelizmente, tenho os meus filhos em guarda alternada, não é? Não os tenho todos os dias. Ainda assim, acho que isso para o meu trabalho é uma grandíssima vantagem. Mas nos tempos em que eles estão comigo, é de uma forma cada vez mais consciente uma opção. Eu não trabalho para os ajudar e, portanto, também posso compensar nos outros dias. Eu acho que sim, que somos um bocadinho privilegiados, se calhar aqui um bocadinho na lógica da Susana Peralta, somos a burguesia do teletrabalho, e eu acho que aquilo que mais me custa é um bocadinho mais do que esta concepção sociocultural de ser homem, de ser mulher, e de como é que nós dividimos o trabalho em casa e de como é que nós publicamos, mas muito mais a questão da natureza dos nossos vínculos de trabalho, não é? Eu tenho um contrato individual de trabalho, não trabalho numa equipa, trabalho sozinha. Sou os novos pós-docs de nova geração, não é? É que felizmente tenho um contrato de trabalho, já não tenho uma bolsa de pós-doc, tenho um contrato de trabalho, como se isso fosse uma grande coisa, mas para mim faz muita diferença. Mas aquilo que para mim é muito mais presente é a natureza do vínculo, não é? Do vínculo de trabalho. Eu sou avaliada todos os anos e eu confesso-vos que eu tenho muito medo da minha avaliação deste ano, porque eu não fiz quase nada que se veja, trabalhei muito, nomeadamente a amostra a população com quem eu trabalho são pessoas idosas institucionalizadas em lar, em estruturas residenciais para pessoas idosas, não é? Com grandes surtos de Covid, e que sabe-se lá como eu arranjei forma de ainda assim fazer múltiplas entrevistas com estas pessoas, e até foi uma coisa muito boa para elas, porque enquanto estão privadas dos contactos com a sua família, puderam receber-me por videochamada a fazer-lhes perguntas por outros assuntos que não Covid. Pronto, e portanto isto foi muito difícil, eu não produzi nem metade daquilo que devia ter produzido, e portanto tenho um medo genuíno da minha avaliação, pronto. E portanto eu acho que isto deve ser
Deve ser mais ou menos a mesma coisa que a maioria das pessoas sente. E depois há outro fenómeno, não é? Não sei se nas outras áreas acontece, mas na área da psicologia acontece uma proliferação das publicações sobre Covid. Agora toda a gente faz, eu percebo que na biologia, na epidemiologia, etc., na medicina, na enfermagem, que isso possa acontecer, não é? Mas agora tudo é sobre Covid e somos obrigados a isso, não é? E isto leva-me a questionar sobre o papel da ciência, e se não deveríamos ser todos muito mais proativos em vez de reativos. E confesso-vos, não é, que participei numa revisão de literatura sobre comunicação em pandemias e epidemias, olhando para pandemias e epidemias desde há 100 anos atrás, não é? Começando na gripe de há 100 anos atrás, no ébola, nas gripes, etc. Pronto, portanto, hoje vivemos uma pandemia muito importante, mas existiram outras, não é? E vão continuar a existir. Portanto, eu acredito, apesar de ter dito o que disse, acredito que é preciso acumular conhecimento sobre como é que se pensa, como é que se sente, como é que se faz no contexto de pandemias e epidemias. Pronto, aquilo que eu senti no primeiro confinamento era que tudo era muito mais contingente à pandemia, não é? Haviam prazos que se estendiam. Eu não sei se é uma sensação só minha, mas agora nada se estende. Pronto, agora os prazos estão estabelecidos e são para cumprir. Pronto, e não sei se vocês partilham desta ideia, mas eu sobretudo queria vos agradecer muito por esta sessão. Tem sido bom ouvir outras pessoas que eu não conheço, sobretudo não conheço, sobre esta questão. Obrigada. Obrigada, Marta. Isto também é uma oportunidade para nos conhecermos e estabelecendo pontos entre nós. Então, agora passava a palavra à Inácia Moisés. Olha, eu não pedi a palavra, mas já que me dão a palavra, eu limitei-me a escrever umas mensagens. Mas eu tenho o estatuto de investigadora no Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social na Universidade de Lusíada. No entanto, não estou tão pressionada como algumas das amigas das investigadoras que estão aqui presentes, porque estão com bolsas da FCT, porque estão condicionadas. Portanto, no meu caso, eu era docente e agora até, portanto, aposentei-me como docente da universidade e, entretanto, fiquei, no entanto, ligada, portanto, ao CLICIS, que é o tal Centro de Investigação da Lusíada, e também, já agora, como testemunho, devo dizer que alguns dos sentimentos aqui partilhados eu também partilho, apesar de eu não ter aquela a pressão de que apresentar isto ou aquilo, o mais que posso é deixar o centro de investigação, se de facto continuar a não produzir como tem sido nos últimos tempos, mas de facto a pandemia veio atrofiar, ao fim e ao cabo, este e outros campos da vida, não é? E, de facto, no meu caso, e portanto, nós como mulheres, mesmo quando há a partilha de responsabilidades e aqui em casa, portanto, isso existe, mas o que é facto é que nós, mulheres, somos muito atentas e temos mais dificuldade em desligar a ficha dos problemas e das questões que nos rodeiam. E, portanto, à volta da pandemia também se colocaram questões como a doença da minha sogra, como o ajudar
portanto, o meu filho e a minha nora tomando conta na neta, que também tem aulas, portanto, está no primeiro ciclo, e, portanto, tudo isto, apesar de não ser das pessoas mais afetadas pela situação, não deixou de me afetar e, em termos de produção de artigos, pronto, era este o meu testemunho, obrigada, e é muito, e dizer só que é muito positiva esta iniciativa do MDM para pormos em comum para estas preocupações e estes sentimentos. Obrigada. Obrigada, Inácia. Então, agora, por fim, para terminar esta parte de debate, pedia à Mia Ferreira, à Margarida Ferreira, que pediu para falar. Tens que ligar o micro. Já liguei, desculpem. Então, estava era também a tentar ligar o cronómetro e ele desapareceu. Bom, umas notas, para já fico também muito feliz por estar a ouvir-vos e acho que esta iniciativa é muito importante e por estar aqui convosco também. Queria só deixar umas notas que vão ser um bocado avulsas porque vou tentar não repetir muitas coisas que já foram aqui ditas, com as quais eu concordo, que eu também sinto e tenho acompanhado, mas portanto vou tentar não repetir essas questões. Eu fui muito tempo, fui a maior parte da minha vida laboral precária, bolseira, de investigação e de gestão de ciência e atualmente sou técnica assessora no Departamento de Ensino Superior do SPGL, Sindicato de Professores da Grande Lisboa. E, portanto, tenho vivido e tenho acompanhado nos últimos tempos estas situações. E não tenho filhos e estava aqui a pensar, partilhar isto também convosco, que é, eu sou daqueles casos de que não tenho filhos com muita pena, embora tenha perfeita noção da situação dramática e surreal que os meus amigos e colegas com filhos estão a passar, mas não tenho filhos e com muita pena em minha, porque sou daquelas mulheres que adiou demais a maternidade e acabei por já não ter filhos. O que é que eu vos queria dizer? Eu sinto que de facto esta situação que já dou apoio à família e sobretudo aos filhos, de facto sinto, portanto tenho acompanhado como vos digo, e colegas e também no que me chega no contexto do meu trabalho, é de facto uma situação gravíssima em relação aos pais, mas sinto que apesar que mais para as mães, por vários motivos, não é? Porque nós vivemos de facto numa sociedade em que o desequilíbrio da distribuição das tarefas em casa existe, e também por outra coisa que foi aqui também focada inicialmente, que é também, de facto, há muitos casais em que quem tem o maior rendimento é o homem, ou em que mesmo quando os dois trabalham na academia, quem tem tarefas, não sei como dizer isto, não é? Mas quem tem tarefas, ou quem tem uma posição hierarquicamente superior, com todas as aspas, é o homem, devido à desigualdade que vivemos precisamente na academia, e portanto acaba por haver aqui depois este equilíbrio que é, se a mulher ganha menos, então é ele que vai investir mais no trabalho, ou ela que acaba por desistir ou parar com o trabalho nesta fase, e se ele tem esta tal outra posição na academia, também consideramos que, pronto, é complicado e tem tarefas, tem de acompanhar, às vezes tem, enfim, tarefas também muito complicadas, mas acaba por recair mais esta questão tanto da casa e da família para as mulheres. E eu sinto também outra questão em relação de facto aos problemas da pandemia e da não pandemia, é que a pandemia veio em grande parte, quer dizer, agravar, mostrar mais, pelo menos, sim, para muita gente, tornar mais claro e agravar problemas já existentes. Portanto, não é que de facto estes problemas não existissem, há aqui uma situação relativamente nova para muita gente relacionada com o teletrabalho e o ensino à distância, tanto dos próprios docentes como dos filhos, mas veio agravar problemas, só que veio agravar de facto brutalmente, em alguns casos, problemas que já existiam. E também queria voltar aqui numa referência em relação aos precários, que esta situação afeta de facto de uma forma muito grave e também em termos de perspectivas os precários, e as mulheres estão subrevalorizadas, são subrepresentadas no mundo dos precários, portanto logo aí são mais afetadas por estes problemas. O que é que eu queria aqui mais dizer? Já foram aqui levantadas várias questões sobre os problemas dos precários e das precárias.
E eu aqui, portanto, vou só mesmo deixar umas notas avulsas. Esta situação atual eu acho uma verdadeira vergonha, não é? Dos projetos da EFCT, que um dos prazos, um dos concursos já acabou, e do outro que vai acabar em breve, ainda das bolsas de doutoramento, que se estende até abril, mas veremos o que é que acontece. E que não teve em conta, de facto, boa parte das pessoas e boa parte das mulheres não conseguiu, de facto, trabalhar. Isto é sempre uma altura do ano, quando há estes concursos abertos, que é uma altura do ano ainda de maior intensidade de trabalho para conseguir concorrer a estes concursos, e é vergonhoso que não tenham sido os prazos adiados. Depois, mais umas notas soltas. Por exemplo, prorrogação das bolsas. É verdade, já foi aqui dito que as bolsas o ano passado foram prorrogadas por 2 meses, o que em muitas situações não resolve, como também a Carolina ilustrou, não resolve o problema de trabalhos que são adiados às vezes por 1 ano. Mas atenção a uma coisa, que foram prorrogadas as bolsas diretamente financiadas pela FCT, não foram prorrogadas as outras bolsas e não foram prorrogados os contratos precários, ou seja, nós temos muita gente que entretanto deixou de ser bolseiro de pós-doc, ou não chegou a ser bom, e neste momento tem um contrato de trabalho, mas tem um contrato de trabalho precário. A maior parte dos investigadores são precários, ou têm bolsas ou têm contratos de trabalho precários. E estas pessoas, quer dizer, como todos os investigadores, os seus planos de trabalho, quer dizer, mesmo os não precários, a Elsa ilustrou aqui bem, estou agora a olhar para a Elsa, os trabalhos estão parados. Agora, para os precários, que daqui a 1, 2 anos, enfim, 3 anos, vão ter de ser avaliados para ver se renova o seu contrato por mais 1 ou 2 e depois acabou, em princípio, assim, sistematizando uma realidade que é mais complexa, ou que vão ter de concorrer a um novo concurso daqui a 1 ano ou 2, vão ser avaliados e vão ter de entregar, para já vão ter de entregar relatórios de trabalho, enfim, vão ser avaliados de facto com base, quer dizer, neste período em que não conseguiram desenvolver o trabalho. Portanto, os contratos de trabalho precários também deviam ser prorrogados, bem como os projetos. Pronto, aqui não me queria alargar muito. E no caso dos bolseiros, quer dizer, que são de facto, não é, como já foi aqui dito também, quer dizer, os bolseiros não são sequer, infelizmente, os bolseiros de investigação nem sequer são considerados trabalhadores, não têm direito à proteção social que têm os trabalhadores com contrato de trabalho, e portanto há aqui 2 situações também que são gravíssimas, que é não têm acesso a estes apoios excepcionais de apoio à família, que têm, enfim, os restantes trabalhadores, embora assim esses apoios também fiquem aquém do necessário. E há outra situação grave, que é a situação de desemprego, ou seja, os bolseiros, como sabem, não têm subsídio de desemprego, e nesta situação da pandemia muitas bolsas entretanto acabaram, e estamos a viver uma situação em que não há o desenvolvimento habitual da ciência, ou seja, muitos projetos não se desenvolveram como era suposto e portanto também não abriram os concursos de bolsas, ou seja, muitas bolsas acabaram e num universo que já é terrivelmente instável e precário, há muito menos condições para se conseguir, por exemplo, uma nova bolsa. Estas pessoas não têm apoio absolutamente nenhum, não têm subsídio de desemprego, não têm apoio nenhum. Só mais 2 notas. Já falei aqui da avaliação, e eu gostei de ouvir, e eu concordo plenamente, gostei de ouvir a Elsa, e houve mais algumas amigas que também falaram disto, quer dizer, que não faz sentido nenhum as pessoas serem, nem os docentes que são parcialmente e às vezes em grande parte avaliados pela sua investigação, nem os investigadores devem ser avaliados por uma métrica apenas baseada em artigos publicados. Eu não sei acho que devemos lutar para que não seja assim, mas acho que vai continuar a ser assim nos próximos tempos, e portanto preocupa-me de facto que estas pessoas vão ser avaliadas, desculpem, estou-me aqui a repetir um bocadinho, portanto, com base num período em que não conseguiram desenvolver o seu trabalho e cujos contratos não foram prorrogados, em alguns casos. E em relação aos docentes também, eu estou a falar menos aqui dos docentes, mas quer dizer, estão a viver de facto situações dramáticas e com sobrecargas de trabalho brutais, não só a adaptação ao ensino à distância, de emergência, que isto não é ensinar a distância a sério, mas depois também a sobrecarga brutal, nomeadamente com a duplicação, a multiplicação de turmas, quando temos períodos de ensino misto e sem haver, quer dizer, portanto já estavam sobrecarregados, já tinham sobrecarga letiva, agora passaram a ter muito mais, mas também estão bastante preocupados porque a avaliação dos docentes do ensino superior é parcial, é uma avaliação que inclui
parcialmente, e depois depende de qual é a proporção, mas que inclui sempre a atividade científica, e os docentes e as docentes do ensino superior, uma das coisas que não têm feito nesta fase é não têm conseguido fazer investigação absolutamente nenhuma. Eu queria só deixar aqui duas notas que podem interessar-vos, que é basicamente dois estudos também que foram realizados e que algumas de vós conhecerão. Especificamente, nenhum dos estudos é dedicado às mulheres, aos problemas específicos das mulheres, mas o ano passado a ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, com o apoio da FENPROF, fez precisamente um inquérito que vocês podem encontrar na página da ABIC, eu posso partilhar aqui, e na da FENPROF também, podem partilhar aqui o link, precisamente aos problemas que estavam a viver os bolseiros em relação ao não cumprimento dos trabalhos, e os resultados são brutais, quer dizer, só para vos dar assim o primeiro resultado básico, só 9% dos bolseiros é que consideravam que a pandemia não estava a ter impacto, ou estava a ter um impacto pequeno portanto, na execução dos seus planos de trabalho. E depois um estudo, um inquérito que foi realizado pela FENPROF, que foi coordenado pela Ana Ferreira da FCSH. Aliás, está aqui uma Ana Ferreira que eu tenho curiosidade de saber se era ela, mas como não está com a carinha não dá para confirmar, mas pronto, este estudo é um estudo que foi feito, aliás, no período do inquérito que decorreu antes da pandemia, portanto não é um estudo que dê resultados referentes à pandemia, mas é um estudo sobre os problemas dos precários na investigação e no ensino superior. É um estudo que é um estudo profundo, que teve muitas respostas. Eu não queria agora enganar, mas eu creio que teve cerca de 2.700 respostas, e em que podemos encontrar uma série de informação sobre, de facto, a vida dos precários e das precárias, mas só voltando, e termino aqui com isto, em relação às questões da maternidade e do adiamento da maternidade, e que, de facto, agora na situação da pandemia se agrava, porque, quer dizer, temos algumas bolseiras a serem mães, algumas investigadoras a serem mães, mas já por sistema um precário na ciência assumia ou adiava a maternidade, agora com a pandemia ainda mais, não é? Mas pronto, portanto, terminava com esta nota. Este inquérito realizado pela FENPROF, coordenado pela Ana Ferreira da FCSH, é um inquérito em que mostra que, em relação ao adiamento da maternidade, de facto, as mulheres no ensino superior e na ciência adiam muito mais a maternidade e têm muito menos filhos do que a média, que já é baixíssima, do que a média nacional. E terminava aqui. Peço desculpa se falei muito. Obrigada. Então, nós de facto tínhamos apontado 1h30, já ultrapassamos, portanto, mas está a ser uma tarde muito rica. Eu iria então passar a palavra à Regina Marques, que é do Secretariado Nacional do MDM, para fazer a intervenção final, e depois terminávamos a nossa conversa desconfinada. Então vá, Regina. Regina, tens que ligar o teu microfone. Esta falta de hábito. Pronto, então, todas, muito obrigada pela presença. Acho que o MDM fica também com dados vividos e trazidos aqui por todas de uma grande relevância, de um grande valor para o nosso trabalho também futuro. E, portanto, foi de facto muito importante. Digamos que já sabem todas que o nosso objetivo é também que o MDM conheça os problemas e ajude a pensar também, porque também é pensando sobre as coisas que nós podemos agir e agir melhor, e na verdade nós estamos numa fase importantíssima do nosso trabalho, até porque estamos em iniciativas, digamos, de comemoração ou de assinalar o Dia Internacional da Mulher, e em todo o mundo se está hoje a discutir as questões das mulheres de uma maneira às vezes bastante etérea, mas que nós queremos na verdade ligá-la sempre aos problemas da vida. Nós estamos sempre a dizer que o MDM luta pela igualdade de direitos e igualdade na vida, e de facto neste momento a questão da pandemia tem suscitado imensos debates e levanta algumas questões e desmonta também algumas verdades tidas como absolutas, e que na verdade a pandemia veio revelar que as coisas não estavam tão bem assim,
agravaram-se, mas não estavam já tão bem assim. Aliás, eu gostava de trazer aqui um estudo, uma opinião até da Unesco, não sei se se acompanharam o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e aí também nós vimos que foi no dia 11 de fevereiro, e é curioso porque a Unesco dizia que a pandemia, e isto a Marta veio aqui trazer-nos a questão de toda a gente faz estudos, se é verdade, nós estamos a receber estudos a toda a hora da União Europeia, da Unesco, da ONU, etc, etc, mas relativamente à pandemia eles diziam, e sobre as mulheres da ciência, tem proporcionado impacto negativo, significativo sobre as mulheres cientistas, particularmente em início de carreira. Amplia as desigualdades de género, revela disparidades de género no sistema científico que devem ser tratados por novas políticas, iniciativas e mecanismos para apoiar as mulheres e as jovens na ciência. Podemos aqui ficar com esta parte. Temos que apoiar as mulheres, ou devem ser criadas políticas para apoiar as mulheres no seu trabalho da ciência e na sua investigação. E isto é interessante porque é uma política, a Unesco é uma organização internacional que se preocupa com as questões da educação, mas na verdade também nos vem revelar quanto estas coisas, quando nós ouvimos em Portugal dizer que as coisas estão muito bem, há muitas mulheres no ensino superior, há muitas mulheres na docência, há muitas mulheres aqui e acolá, e se antes é que era mau, na verdade ainda também neste contexto deste ano, enfim, certamente todas conhecerão a professora Helena Pereira, que é da FCT, dizia, palavras dela, o panorama não é muito bom. A evolução tem sido demasiado lenta. Portanto, a participação das mulheres na ciência não é como, por vezes, nós ouvimos, particularmente os propagandistas das políticas atuais, a dizer que, sim, as mulheres estão, de facto, muito à frente. E, por exemplo, uma das coisas que ela também referia, vocês aqui não falaram muito, claro, falámos muito da conciliação, e já lá vou, mas a questão também das equipas. As mulheres são, de facto, mais nas equipas de investigação, mas não são as coordenadoras de projeto, não é? Portanto, há 1/3 das investigações têm mulheres a coordenar. E também, relativamente aos próprios projetos de investigação, há apenas 20% de coordenadoras que são mulheres. Portanto, isto quer dizer o quê? Mesmo nestes últimos anos, que eventualmente se pensa que há um grande avanço da participação das mulheres, as coisas também não são por aí além diferentes. Entre o 2010 e o 2019, temos aqui que passaram de 41% para 45%. Portanto, digamos que estes dados que são indesmentíveis e que foram fornecidos exatamente neste contexto do Ano Internacional da Mulher pela Ciência por pessoas da FCT, naturalmente que nos deixam, que revelam bem quanto... Também não é pelo número, que nós avaliamos tudo, mas este dado também ajuda a perceber que, na verdade, nós temos ainda um caminho muito grande a percorrer e que Portugal não tem por aí além essa evolução que muitas vezes se pensa. E por isso exige-se que nós participemos mais e que nós possamos trazer também para a opinião pública mais estas questões, as questões dos problemas que aqui foram levantados. De facto, a pandemia tem sido estudada com diferentes dimensões, muitas vezes, enfim, com estudos qualitativos e quantitativos, mas, enfim, dizendo-nos também coisas que nós, porventura, somos capazes de lá chegar por intuição, quase, mas hoje as vossas vivências aqui assinalam aspectos fundamentais, nomeadamente a questão das rotinas das mulheres que são docentes no ensino superior e das investigadoras, das rotinas com as tarefas domésticas, claro, embora se diga que os maridos, em alguns casos os maridos ajudam, os maridos fazem, os maridos partilham, é verdade que também na maior parte das comunicações aparece que elas ainda são as que têm que distribuir o trabalho, elas são ainda elas que têm que que delegar e ajudar a delegar o trabalho para todos. E isto não é pequeno, porque na verdade para quem faz isto sabe que é também uma subcarga, não é? As compras, o ter os miúdos em casa, etc., são coisas que todas aqui referiram como muito, muito importantes e que retiram tempo e concentração. Isto é também muito importante. Portanto, nós não estamos apenas a avaliar a questão dos filhos, no sentido em que eles
querem brincar ou querem perturbam, é também porque, na verdade, as mulheres ficam com menos tempo para pensar, menos tempo para estar concentradas, e isto provoca desgaste psicológico, desgaste físico também. E, portanto, fala-se aqui de problemas do sono, problemas de insónias, problemas que, na verdade, são ou podem ser, como aqui também já foi dito, a curto prazo até podem ser ultrapassáveis, mas a médio prazo e a longo prazo poderão deixar algumas sequelas para as quais nós temos que estar atentas. E por isso é que pensar nas políticas públicas para o dia seguinte é de facto muito importante. O pensar no amanhã faz falta também, e penso que é também um desafio para todas nós. Depois, naturalmente, que referiram-se aqui aspectos interessantes. Nós temos aqui gente das áreas sociais, das ciências exatas, temos também pessoas da arquitetura e a questão da casa. É curioso, esta questão da casa, esta questão do isolamento, esta questão de não ter espaço, não é uma coisa pequena. O tempo e o espaço fazem-nos pessoas. Nós dependemos do tempo e do espaço. E nessa medida também me parece interessante que tenha vindo aqui essa dimensão por alguém que nem sequer é estudioso dessa matéria, mas que de facto não podemos desinserir os problemas das mulheres, aqueles que nós sentimos, aqueles que nós vivemos, destas dimensões todas. É o social, é o económico, é o psicológico, é também a questão de termos tempo e é a questão de termos espaço. E o espaço, nem que seja para ir para a rua, mas dentro de casa, nós precisamos de ter um espaço equilibrado, um espaço digno e um espaço de conforto, para nós e para todos os outros que partilham connosco. Portanto, diríamos que temos aqui o problema mais agudo, sem dúvida, que é o problema das bolseiras, os problemas das investigadoras que estão a fazer carreira. Estes problemas são mais agudos e nós não podemos equiparar todos os problemas, não é, das mulheres docentes que já estão instaladas, que já têm a sua carreira mais ou menos estável, estabilizada. Enfim, é verdade que não são os mesmos problemas, são outros, mas por isso é que nós somos um movimento com a força da vida, ou seja, nós não tratamos todos da mesma maneira, porque cada setor profissional vive de uma maneira particular as suas questões. Foi aqui colocado também esta questão de, muitas vezes, e o Covid veio também demonstrar isso, muitas vezes nós também aceitamos demasiadas coisas que nos impõem. E se calhar é também tempo de pensar o que é que nos têm imposto da parte das faculdades, da parte da universidade, da parte também da FCT, para que estas coisas sejam removidas a tempo. E naturalmente que os sindicatos já vêm falando disto, o MDM também há de com certeza pensar um pouco nisto, mas é preciso alterar um bocadinho também as cabeças, as mentalidades, o termos que aceitar tudo aquilo que nos impõem pode ser também um desígnio e um desafio para todas nós. De facto, também ainda nos vieram aqui algumas questões relativamente à natalidade. Nós temos um país com baixíssima natalidade e, na verdade, isto tudo vem certamente prejudicar a vida familiar, a vida de estabilidade, mas também é verdade que nós também, por aí, podemos também dizer que as mulheres têm o direito a ter filhos, têm o direito a ser mães e não estarem completamente atadas, atropeladas, digamos, nos seus direitos de poderem vir a ser mães e conciliarem com a sua vida profissional e pessoal. Portanto, é também uma questão que me pareceu extremamente importante, para além de podermos trabalhar no sentido de prorrogar prazos, de pedir e de exigir que sejam tidas em conta todas estas dificuldades da pandemia, dificuldades que têm que ser encaradas também como, enfim, são dificuldades de todas, é verdade, mas que caso a caso têm que ser estudadas e equacionadas. Depois queria também colocar aqui como síntese, digamos, ainda uma pequena síntese sobre a questão do género. Como eu já há bocado referi, a própria Unesco fala em desigualdades de género na ciência e certamente não é por acaso. É que, na verdade, as políticas de igualdade não são apenas os números. Quando nós defendemos que é preciso consignar e respeitar os direitos, nós agora temos esse lema, não aceitamos retrocessos nos direitos e queremos políticas de igualdade que cumpram os direitos das mulheres. Na verdade,
o ter direitos é uma coisa histórica fundamental, não é? Nós temos os direitos na lei, nós temos os direitos na Constituição e, portanto, a conquista de direitos políticos, cívicos, etc., foi de facto um avanço enorme na civilização humana. E, portanto, nós, enfim, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos, nós conquistámos mesmo direitos. E, nessa medida, parece-me que não podemos deixar que a Covid ultrapasse e viole os direitos. E por isso mesmo nós dizemos que é preciso vivê-los, fazer respeitar e respeitarmos também, exercer os direitos. O direito ao trabalho de uma bolseira, o direito ao salário digno, o direito a ter por exemplo, a questão das docentes de ensino superior, naturalmente que a preparação de uma aula com os filhos em casa não se faz da mesma maneira, não ocupa ao mesmo tempo. Então é preciso que as faculdades, é preciso que os professores, é preciso que as pessoas, que os pares também entendam. Às vezes os pares também são mauzinhos uns para os outros, não é? Temos que fazer com que haja respeito também por esta questão. Se a pandemia existe para todos, mas as mulheres não podem ser prejudicadas porque fazem menos artigos, publicam menos, etc. Portanto, nós temos que viver esses direitos. Agora, eu gostava de salientar uma questão. Para viver os direitos e para lutar pelos direitos, por vezes, sozinhas não conseguimos. E houve aqui alguém que disse já, é preciso, os direitos não se confinam, não estão confinados e também não estamos sós. E esta ideia do não estarmos sós é também muito importante. A solidariedade entre as mulheres, como também aqui foi referido, que neste momento houve aqui também perturbações nesse campo, não é? Nós próprios no MDM tivemos imensas perturbações de trabalho coletivo e, portanto, também aqui o direito, se deixamos violar direitos, deixamos violar a nossa personalidade. E nessa medida parece-me que todas temos que estar empenhadas também no não deixar cair os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos económicos e a própria personalidade, o direito a ser professor, o direito a ter uma carreira, o direito a ter filhos, etc. Portanto, queremos viver direitos porque eles são fundamentais para a pessoa humana e para podermos viver na sociedade em que estamos. Portanto, a ideia que temos é que, de facto, saímos daqui todas mais solidárias, saímos todas também mais informadas, e a informação é, como eu dizia, é fundamental para podermos pensar, para podermos agir. Diz-se, não é, que a investigação é pensar, investigar é pensar, e o conhecimento também tem que ter o conhecimento. O conhecimento também tem género, não é? O conhecimento também não é sexo, é género. Ou seja, o conhecimento é feito por homens e por mulheres, mas tem que servir ambos e tem que servir para colmatar até as desigualdades. Portanto, nós pensamos que introduziram-se aqui dimensões muito interessantes para a investigação e a investigação agora que continua e que certamente vai continuar nas vossas casas, ainda nas vossas casas durante algum tempo, essa investigação não pode ignorar e tem que ser visibilizada. Ou seja, a investigação das mulheres, a investigação sobre as questões que as preocupam, sobre aquilo que querem vencer, é fundamental. E é fundamental que se aplique junto das instâncias que nos governam, junto das instâncias superintendentes, como são as faculdades, os conselhos científicos e por aí fora, e se aceitarem, o MDM há de com certeza poder ter uma ação mais profícua também junto da opinião pública e junto das mulheres relativamente a esta matéria. E disse. Obrigada, Regina. Gostava de vos agradecer a vossa disponibilidade para mais uma tarde de uma conversa desconfinada. Agradecer em particular os intensos e variados testemunhos que foram aqui partilhados. Agradecer também a vossa disponibilidade por terem arranjado um bocadinho na vossa vida pessoal para estarmos aqui juntas. Acho que foi acabou por ser uma conversa muito viva e dinâmica, e termino pedindo-vos desculpa por não termos cumprido a meta de 1h30, mas não tive coragem para pedir a nenhuma que abreviasse para conseguirmos cumprir. Espero que aceitam. Portanto, agradecer-vos a vossa presença, agradecer a vossa disponibilidade e desejar-vos um bom regresso às vossas casas.
façam uma boa viagem até às vossas casas e espero encontrar-vos também aqui no próximo dia 5 de março, quando vamos ter a nossa próxima conversa desconfinada, se não nas ações no Porto no dia 7, em Lisboa no dia 13. Obrigada a todas e o resto uma boa tarde. Obrigada. Tchau, obrigada. Foi um prazer. Boa tarde. Resto bom domingo para todas. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Adeus, boa tarde. Adeus, Filipe. Adeus, Filipe. Adeus, Regina. Adeus, Margarida. Foi um prazer revê-la. Ok, obrigada. Eu é que gostei muito de ter cá connosco. Obrigada. E todas. Adeus a todas.